Amém. Deus te abençoe. Podeis assentar. Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Gênesis capítulo 35 e versículo 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Que Deus nos abençoe. Irmãos, como o nosso querido Jerônimo já disse, falaremos hoje acerca de um tema importantíssimo para todas as famílias. As crises que nós pais e avós às vezes enfrentamos em nosso círculo doméstico. Bom seria se a nossa família não enfrentasse crise alguma, dificuldade alguma, dor alguma, perda alguma. Mas, infelizmente, como pais e mães e avós, todos enfrentamos algumas dificuldades, outras muitas dificuldades, e às vezes crises aparentemente insolúveis. Eu disse aparentemente insolúveis. Hoje verificaremos algumas crises que se deram no seio da família de Jacó. E, percebam os senhores, Jacó era um homem abençoadíssimo, profeta do Senhor, servo de Deus, guiado por Jeová, falava com o Senhor às vezes face a face, e tinha ele, conforme lemos no livro de Gênesis, uma família grande, bonita, vistosa, rica, bem apessoada, e os seus bens não eram poucos. Aparentemente, não era para o nosso Jacó ter dificuldade alguma ou crise alguma no seio doméstico. Todavia, conforme veremos no transcorrer deste estudo, as suas dificuldades não foram pequenas. Como também você, irmã, você, irmão, talvez hoje esteja enfrentando grandes dificuldades em sua família e neste momento você indaga, pergunta e problematiza: Senhor, eu não sou teu servo, tua serva, não te sirvo cotidianamente, então por que esta crise, Senhor, com o meu primogênito, ou com a minha caçula, ou com o filho do meio? Por quê? Quando nos voltamos às Sagradas Escrituras, percebemos que todas as crises podem ser solucionadas e os problemas amainados. É só termos esperança, tranquilidade e cuidado que o Senhor está a par de toda a nossa situação. Afinal, conforme lemos neste versículo, eram 12 os filhos de Jacó. Como são 2 os filhos de Maria, ou 3 os filhos de Antônio, ou 4 os filhos de José, não importa quantos filhos você tem, o importante é que eles estão nas mãos do Senhor, e Deus, nesta manhã, operará maravilhas em sua família, em seu lar e em sua casa. Vejamos a primeira crise na família de Jacó. O pecado
incestuoso de Rúben. Gênesis 35 e versículo 22. Leiamos esse versículo outra vez. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel soube, e eram 12 os filhos de Jacó. Que pecado feio, grosseiro, incestuoso. Aquele pecado poderia, naquele momento, ter cindido a família de Israel. Imaginem os senhores. Um filho deitando-se com a mulher do próprio pai. Não era sua mãe. Era a esposa secundária de Jacó, mas era mulher de seu pai. E Rúben, pelo que lemos nas Sagradas Escrituras, era um homem forte, bonito, impetuoso. Era alguém que não sabia trabalhar muito bem com os seus hormônios. E num certo dia, talvez não houvesse ninguém em casa, eis que Rúben deitou-se com Bila, a segunda mulher de seu pai, ou a segunda concubina de seu pai. E Israel soube. Pelo que nós podemos depreender deste contexto, Rúben praticamente forçou a sua madrasta, ou a concubina de seu pai, a deitar-se com ele. E Jacó, de uma forma ou de outra, o soube, mas calou-se. Este pecado só viria à tona 50 ou 60 anos depois. Vejam os senhores que era uma situação tão difícil que Jacó não poderia naquele momento chamar o seu filho à responsabilidade, falar-lhe com a autoridade de pai, de profeta e de sacerdote, e Jacó era tudo isso, mas resolveu calar-se. E calou-se por mais de meio século. Às vezes nós pais tomamos conhecimento de alguns pecados e faltas de nossos filhos, e naquele momento não encontramos nem palavra, nem ocasião para falar-lhes. Temos de calar-nos, guardar completo silêncio até o momento adequado. Um pecado que, guardadas as devidas proporções, era pior do que um incesto. Um rapaz, um homem, deitar-se com a mesma mulher que ia para a cama com o seu pai. Era um pecado que nem mesmo entre os pagãos havia. E Rúben o cometeu. E agora? Como administrar tudo isso? Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante em sua casa. Você, quem sabe, descobriu um pecado semelhante, feio, inominável. Não pode ser revelado agora. Você sabe que, como pai ou como mãe, precisa falar com o seu filho ou com a sua filha, mas o momento não é ainda adequado. Então você ora, clama ao Senhor, pede-lhe sabedoria, para que no momento certo você possa chamar o seu filho à responsabilidade. Rúben cometeu este pecado inominável, mas diz a palavra de Deus, eram 12 os filhos de Jacó. O seu filho talvez tenha cometido um pecado feio, inominável, que profanou o seu lar, a sua casa, o seu ninho doméstico, o seu esposo,
os seus irmãos, os seus parentes. Mas não se esqueça disso: eram 12 os filhos de Jacó. Esse filho pecador, profano, que trouxe maldição para a sua casa, é ainda o seu filho. Então, peça a sabedoria do Senhor para trabalhar-lhe a vida espiritual, moral e emocional, para que ele, morrendo, não vá para o inferno. Pelo menos, como diz a palavra de Deus, temos de salvar-lhe a pontinha da orelha, para que ele não pereça eternamente. Esta foi a primeira crise na família de Jacó. A segunda crise. A segunda crise, o defloramento de Diná. Gênesis 34, versículos 1 e 2. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Quem era Lia? Era a princesinha de Jacó. Uma moça bonita, formosa, benquista em sua casa. E Jacó, pelo que podemos entender do coração de um pai, tratava-a com todo carinho. Afinal, era a única menina em meio a 12 rapagões e homens fortes e feitos. E quando ele olhava para aquela menina, para a sua caçulinha, ou para a sua filha única, ele enternecia-se. Era a sua princesa, a sua menina. E como Jacó gostava daquela menina. Quantos pais e mães têm filhas varoas aqui? Levantem as mãos. Você, filha varoa. As filhas varoas enternecem o nosso coração, concordam? Irmãos, eu tenho uma filha, a Karen. Eu creio que muitos irmãos conhecem-na. E eu todos os dias fazia um culto doméstico com eles. Chamava um menino, uma menina, o Gunnar, a Karen, e a minha esposa e eu fazíamos o culto doméstico. E um dia contei-lhes a história da criação, da formação do homem e da mulher. E que o homem fora criado primeiro. E o Gunnar Berg apropriou-se dessa palavra. Então, quando ele estava brincando com a sua irmã e queria algo, ele dizia: Karen, o homem foi feito primeiro. O homem foi feito primeiro. E ele, dessa forma, aproveitando-se desse subterfúgio teológico, impunha-se. Mas certa vez, ambos fizeram uma arte que requeria disciplina. Aí, eu os chamei para algumas palmadas. A menina olhou e disse: pai, bate só nele porque o homem foi criado primeiro. Irmãos, tratar com uma princesinha. Mas certa vez, Diná, a princesinha de Jacó, saiu para conhecer as filhas da terra. Ela queria socializar-se, conhecer Betel, conhecer as cidades circunvizinhas. Ela saiu, na verdade, para conhecer as filhas da terra. Todavia,
acabou por conhecer um príncipe, o filho mais honrado daquela terra, o sucessor de um reino. Era um reino pequeno, mas um reino. E Siquém olhou para Diná, que moça bonita, que formosura. E ele, sendo príncipe, acostumado a ter todos os seus desejos satisfeitos, apossou-se de Diná, tomou-a, e diz a Bíblia que ele a humilhou, deitou-se com ela, deflorou-a, desvirginou-a. Que situação dificílima! E Jacó o soube. Jacó agora estava numa situação muito difícil. E quando seus filhos chegaram, ele teve de compartilhar aquela tragédia com 11 varões. Com aqueles filhos bravos, revoltados, e que acreditavam piamente que a virgindade de uma filha de Israel tinha de ser lavada com sangue. Mas voltemos ao caso de Diná. Nós precisamos tomar conta de nossas filhas. Precisamos cuidar delas. Precisamos conhecer os seus amigos, as suas redes sociais. Precisamos ter a senha de seus computadores, sim. Enquanto eles estiverem sob o nosso teto, somos responsáveis por eles. Então, todos em casa devem ter a senha de todos. E os computadores devem estar em lugar público para que sejamos também vigiados. Porque da internet hoje ninguém escapa. E às vezes uma menina, uma princesinha, uma menina bonita, pela internet conhece um Siquém, um moço aparentemente nobre, bonito, forte, apessoado. E numa dessas saídas, a menina se perde. E outras são assassinadas. Você tem tomado conta de sua filha? O mundo hoje, e isso não é recurso retórico, o mundo hoje é pior do que nas décadas de 60, 70, 80 e 90. Estamos em pleno século 21, um lugar de maldades, onde a vida e a honra de uma menina são simplesmente banalizadas. Então, tome muito cuidado com as suas meninas. Depois falaremos sobre os meninos também. Conheça as suas redes sociais. Converse com elas. Veja as suas vestes. Às vezes a mamãe quer que a sua filha se mostre poderosa, sensual, independente. E trabalha-lhe a alma de tal forma para que ela se torne uma feminista, inimiga dos homens, embora seja ainda serva de Deus. A menina às vezes é sensualizada pela própria mãe. A mãe quer que as filhas andem de vestidos curtos, mostre as suas qualidades, os seus dotes, as suas pernas e até as orelhas. Muito cuidado. E algumas senhoras que não tiveram os seus sonhos realizados, incultem no espírito de suas filhas que elas devem ser ou atrizes ou modelos. Sim, senhores. E vão embonecando as suas meninas, colocando-as em
forçando-as às vezes a regimes severos, para que estas pobres meninas e escravas da própria mãe, às vezes, não tenham liberdade. Ela tem de ser modelo. É claro que ela tem de ser modelo, sim. Modelo na virtude, no servir a Deus, na oração, na piedade, deve ser modelo. Mas resguarde a sua filha. Resguarde o seu filho também. Os irmãos não sabem o que se passa no meio artístico, no mundo da alta moda. Será que vamos jogar os nossos filhos, criados aqui na casa do Senhor, num covil de lobos? Jacó soube de sua filha. Meu Deus, que situação difícil! O que vou fazer agora com a minha princesinha? Não a jogue fora. Sabe por quê? Porque eram 12 os filhos de Jacó. Talvez tenha acontecido esse desastre ou essa tragédia com a sua menina. Em uma saída, em uma desobediência, ela rebelou-se. E agora? O que fazer com a sua menina pura que foi desvirginada? Teve relações com o namorado. Não era o homem certo para a sua vida. O que fazer? Não a jogue fora, porque é a sua menina. E também não force o casamento, porque às vezes é um casamento que pode lançar a menina em um vale de dor e lágrimas. Recolha essa almazinha, essa pessoa ferida, magoada, para dentro de sua casa. Você deve trazê-la sim sob disciplina, mas cuide de seu espírito, de sua alma, de suas emoções, para que ela se recupere. E hoje, todos os senhores sabem, há uma onda maligna entre os adolescentes que, desesperados com a vida e com todas essas pressões, estão se cortando, mutilando-se. E alguns meninos e meninas estão procurando o suicídio como a única saída. E a menina se cortando, até nas partes íntimas, para sentir dor. Converse com as suas crianças. Não se esqueça, os seus filhos são os seus filhos. Você tem 3 filhos, 3 são os seus filhos. 2 são os seus filhos. A vingança de Simeão e Levi. E aconteceu que ao 3º dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio da espada Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto violaram a sua irmã. Gênesis 34, 25 a 27. Vejam a situação do nosso velho Jacó. Um filho incestuoso, uma filha deflorada, e 2 filhos agora, assassinos e saqueadores. Pode haver tragédia maior na vida de uma família? Como nós, pais do século 21, poderíamos administrar uma situação tão difícil? Além do filho incestuoso, uma menina deflorada.
E além da menina deflorada, 2 filhos assassinos e saqueadores. Quando os filhos de Jacó souberam que Siquém havia violentado a sua irmã, e agora Siquém, apaixonado por Diná, queria casar-se com ela e constituir um lar, Simeão e Levi propuseram o seguinte: olha, você sabe muito bem que somos uma nação escolhida e que todos os machos entre nós praticam a circuncisão, são circuncidados. Logo ao nascer, ao 8º dia, nós somos circuncidados. Se Siquém quer realmente casar-se com a nossa irmã, não somente ele, como também o seu pai, os seus tios, os seus primos, os seus súditos todos devem ser circuncidados. Se vocês concordarem, não há problema. A nossa irmã casar-se-á com Siquém. E todo aquele reino praticou a circuncisão. Os homens todos, os machos todos, fizeram a postectomia, a nossa popular fimose. E no 3º dia, quando os homens estavam suportando o ápice da dor, do desconforto, eis que Simeão e Levi cingiram a sua espada, entraram naquele reino e mataram a todos os homens, pilharam a cidade, tomaram todos os bens e os gados e os meninos e as virgens e levaram para Israel. Quando Israel soube, ficou desesperado. Meu Deus, sendo eu tão pequeno e um povo sem povo, o que vou fazer se todos os reinos de Canaã se levantarem contra mim? Ele tinha agora 2 filhos assassinos. Irmãos, já imaginaram ter um filho assassino em casa? Um homicida? Alguém que traiçoeiramente tirou a vida a 300 ou 400 ou 500 pessoas? Não o sabemos. Talvez o seu filho esteja nessa condição e numa penitenciária, preso, ou roubou alguma coisa, entrou por esse mau caminho. Como tratá-lo? Você não pode fazer de conta que não houve nada, que está tudo bem. Às vezes, quando temos de enfrentar algum problema, adiamo-lo para amanhã, para depois de amanhã, porque não queremos nenhum confronto. Mas chegará o momento em que você, ou nós, teremos de enfrentar esse problema tão grande. Porque 12 são os filhos de Jacó, e eles são responsabilidade nossa. Não podemos perdê-los. Talvez, como diz o profeta, só consigamos salvar uma pontinha de sua orelha, mas será o suficiente para ele entrar no céu. Gênesis capítulo 37 e versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Eis aqui os nomes dos 4 corruptos: Dan, Gad, Naphtali e Aser.
vejamos as tragédias do nosso velho Jacó. Um filho incestuoso, a sua princesinha violentada, 2 filhos assassinos e agora 4 filhos corruptos, que furtavam o pai às escondidas. E José, quando soube, levou ao velho pai a triste notícia: olha, pai, eu tenho 4 irmãos que estão lhe roubando a fazenda. E aqui os nomes deles: Dan, Gad, Naphtali e Azer. José era um jovem tão íntegro, tão cheio dos sonhos de Deus, que não compactuava com o erro de forma alguma. Você já lidou com um filho corrupto? Aquele filho que de vez em quando lhe rouba, com uma informação errada, fica com o troco, faz de conta que paga uma conta, mas não paga conta alguma. Daquele que, ao depositar um dinheiro em sua conta, deposita-o pela metade e a outra metade coloca no bolso. E você, para não perdê-lo, faz de conta que está tudo bem, finge que está tudo bem. Não é assim que você, mamãe, ou você, papai, vai corrigir a corrupção de seus filhos ou de suas filhas. Você talvez tenha um filho corrupto em casa, e se ele assumir qualquer função pública, ele estará ocasionalmente numa operação semelhante a lava-jatos, mas você pode corrigir. Já imaginaram um filho corrupto em casa? Mas Jacó tinha 4 filhos corruptos, ladrões, que gostavam de levar vantagem em todas as coisas. O que fazer? A Bíblia diz que eram 12 os filhos de Jacó, e tinham eles de ser disciplinados, castigados e reconduzidos ao redil do Senhor. Eu sei que você deve se envergonhar da atitude de alguns de seus filhos, mas não o jogue fora, por favor. Salve-lhe pelo menos a pontinha da orelha, para que ele entre na Jerusalém celeste. Caminhemos mais um pouco. Eu tenho um sobrinho chamado Renan. Não é bem sobrinho, é aquilo que os espanhóis chamam de parente agregado ou parente político. Um jovem que se casou com a minha sobrinha. E ele contou-me certa vez o seu testemunho. Ele vivia só com a sua mamãe, fora abandonado pelo pai, e certa vez ele estava com uma fome tão grande que entrou em um mercado e roubou um pacote de biscoito e comeu. Quando ele devorou aquele pacote de biscoitos, mesmo antes de haver aceitado o Senhor Jesus Cristo, ele sentiu uma dor muito grande. Senhor, eu vou para o inferno agora. Naquela mesma semana, ele entrou numa igreja, aceitou o Senhor Jesus Cristo, mas o pacote de biscoito ainda estava diante de si. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ajuda-me.
Ele fez o quê? Foi a um outro mercado, comprou o mesmo pacote de biscoito e entrou furtivamente naquele primeiro supermercado e deixou o biscoito lá. Aqui está. E como Deus abençoou aquele menino. Hoje, ele tem 2 cursos universitários, trabalha numa multinacional, é um funcionário muito bem avaliado e um servo de Deus incorruptível. Mas nem sempre os nossos filhos ou netos têm essa mesma percepção do Senhor. E não raro, eles têm de ser confrontados por nós pais. Devemos chamá-los, olhar-lhes bem nos olhos e dizer: você fez isto, isto e aquilo, não fez? É hora de se corrigir. Então você será preso, perderá a alma e irá para o lago de fogo. Seja forte, mamãe, seja forte, papai. A inveja dos irmãos de José. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Irmãos, quem tem 3, 4, 5 ou 6 filhos, sabe muito bem que, dentre eles, nós escolhemos aquele queridinho, aquele predileto, com quem a gente conversa, dialoga. É ou não é? Irmãos, isso é natural. Nós amamos a todos igualmente. Todavia, nós temos aquele filho do coração, aquele que mais nos toca. Todos eles estão em nossa alma, mas um deles rouba-nos o coração. E sendo Jacó um homem velho, elegeu José. Fez-lhe uma túnica bonita, de várias cores, principesca. E o menino, aos 17 anos, segundo a Bíblia, ele era um jovem bem apessoado, bonito. E, ao andar com aquela túnica, realmente fazia inveja. E o mais importante é que José tinha uma íntima comunhão com o Senhor. E certa vez ele apareceu com 2 sonhos. No primeiro sonho, foi até um sonho agrícola, um sonho do campo. Ele viu que todos eles faziam os seus molhos e os seus feixes, e de repente, o molho, o feixe de José, pôs-se de pé, e os outros feixes e molhos curvavam-se diante do molho ou do feixe de José. E os seus irmãos tinham inveja por isso, tinham-lhe inveja por isso. Irmãos, vejam bem, todos eles não estavam no campo? Sim. Todos eles não estavam fazendo o mesmo trabalho? Também. Não amarravam todos eles os mesmos feixes? Sim. Porque apenas o feixe de José punha-se de pé e os outros o adoravam. Sabe por quê? Porque José sabia como fazer muito bem o seu feixe. Era um moço de excelência. E o seu primeiro sonho foi um sonho agrícola, com as coisas do campo.
Mas no segundo sonho, ele viu que 11 estrelas curvavam-se diante dele, não somente as estrelas, como também o sol e a lua. Quando ele contou esse sonho para o seu papai e para a sua mamãe, a hermenêutica paterna veio à tona. Quer dizer, José, que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos curvar-nos-emos diante de ti? Jacó interpretou logo o sonho. Interessante que, para a gente ter um sonho espacial, nós temos de ter um sonho com as coisas comuns do campo. O interessante é que muita gente quer ter aquele sonho alto, aquele sonho espacial, sideral, mas não quer sonhar com as coisas mínimas. E é necessário também sonharmos com as coisas mínimas e fazê-las com excelência. Quando aqueles rapazes ouviram aquele sonho, começaram a ter inveja do seu irmão José e já pretendiam matá-lo. Então, vejam bem os problemas do nosso velho Jacó. Um filho incestuoso, uma filha violentada, 2 filhos assassinos, 4 filhos corruptos e agora 10 ou 11 filhos que eram verdadeiros Caíns em potencial em casa. E na primeira oportunidade matariam José. Talvez você tenha em casa essa discordância, essa briga entre os irmãos, como administrá-la? Você não pode simplesmente dizer, eles já são grandes e que se resolvam. Eu vou deixar que eles resolvam esse problema entre si, mas não permita. Você, mamãe, é a juíza, é a educadora e é a pastora de sua igreja ou de sua casa, sim. Embora seja antibíblico termos pastoras na igreja, na sua casa, mamãe, você é a pastora, a teóloga, a profetisa e a rainha de casa. E você tem a obrigação, na ausência do seu marido, de agir com toda a autoridade. Ainda que você seja pequenina, de 1,65 m, e o seu filho tenha 2 metros de altura, ele deve prestar-lhe obediência. Não importa se ele tenha 14, 16 ou 17 anos. Se for preciso, bata-lhe, castiga-o com a vara, ele ficará quietinho. E você, papai, não permita a indisciplina, a inveja ou a briga entre os irmãos. Intervenha, mesmo que eles estejam casados. Você ainda é responsável por suas almas. Não permita que qualquer filho ou filha se perca e vá para o inferno. Não o permita. Que situação difícil do nosso velho Jacó. Como a senhora resolveria todos esses problemas se estivesse no lugar de Jacó? Não seria difícil? Não seria difícil? Com tantos problemas em casa? Tem mais ainda. Não pensem que as crises na família de Jacó terminam aí. A mentira e a hipocrisia dos filhos de Jacó. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito.
E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: porquanto com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. Gênesis 37, 28 e 35. Aqui nós temos a mentira e a hipocrisia dos 10 filhos de Jacó. Aqueles homens, apoderando-se de José, invejosos por causa de sua prosperidade, colocaram-no em uma cova, deixaram-no ali, sozinho, queriam matá-lo. Mas eis que de repente avistaram ao longe uma caravana de ismaelitas com midianitas, e Judá disse: olha, se matarmos o nosso irmão, não lucraremos nada, mas se o vendermos, poderemos auferir pelo menos algumas moedinhas de prata. E venderam o virtuoso Jacó por 20 moedinhas de prata. Meu querido pastor, 20 moedas de prata, uma cotação abaixo do mercado. Um homem de tanto valor ser vendido por um preço baixo. E depois disseram que um bicho havia comido José. Pegaram-lhe a túnica, molharam-na no sangue de um bode, de um cabrito, e levaram a túnica para o seu pai. Mentirosos e hipócritas. Agora, vejam bem a situação de Jacó. Recapitulemos: um filho incestuoso, uma filha violentada, 2 filhos assassinos, 4 filhos corruptos e 10 filhos mentirosos e hipócritas, e nenhum convertido a não ser José, que estava agora sendo apartado do pai. Como que a gente vai se haver numa situação dessa, irmão Joelson? Não é difícil. Meu Deus, um homem que teve a promessa de ter Canaã, a terra de Israel, para si, e agora, com essa tribulação toda, ele poderia perguntar: Senhor, como vou povoar essa terra com a qualidade dos filhos que eu tenho? De que forma? Apenas um presta. Agora, 10 mentirosos e um hipócrita ainda. Mas a Bíblia diz o quê? Eram 12 os filhos de Israel. Eram 12 os filhos de Jacó. Não importa se neste momento seu filho é mentiroso, hipócrita, corrupto. Não importa se a sua filha foi violentada ou deixou-se prostituir. Não importa se o seu filho roubou e agora está atrás das grades. Não importa se o seu filho cometeu aqueles pecados feios, se teve experiência homossexual ou não. O importante eram 12 os filhos de Jacó. E você não abrirá mão de nenhum de seus filhos, porque são herança do Senhor. Se os irmãos pensam que as tragédias de Jacó terminam, é engano. O desvio de Judá. Gênesis 38, versículos 1 e 2. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher, e a possuiu. Ao chegar a esse ponto, Jacó fica desamparado. O seu primogênito messiânico, seria Rúben,
Não seria, irmão Lemuel? Seria Rúben. Mas Rúben fez o quê? Perdeu a primogenitura messiânica ao dormir com a concubina de seu pai. Os dois na linha sucessória imediata seriam Simeão e Levi. E eles fizeram o quê? Tornaram-se assassinos, pilharam uma cidade. Tinham agora suas mãos sujas de sangue. E os outros sucessores, os 4 corruptos, que nós já declinamos o nome, Dan, Gad, Naftali e Azer, estavam comprometidos. E Jacó dizia: pelo menos eu tenho Judá comigo. Pelo menos Judá está aqui. E agora Judá se desvia, deixa a casa paterna, vai morar entre os pagãos e ali toma uma esposa gentia. O seu filho se desviou. E você tinha aquela esperança: ah, Senhor, se o meu filho me seguisse as pesadas no ministério, se ele fosse um diácono como eu, ou um presbítero como eu, ou um evangelista, ou um pastor como eu. Mas ele se desviou também, Senhor. Está entre os gentios. Casou-se com uma pagã. Senhor, ai de mim. Quem já enfrentou uma situação como esta aqui? Eu creio que ninguém aqui tem 12 filhos. Mas já imaginaram ter 12 filhos e vê-los perderem-se, irem-se embora? Já imaginaram isso? Não é algo difícil? É algo difícil, não é? Hein? Muito difícil. Eu vejo a senhora aqui, pegou a mão do seu menino, segura-o bem firme. A mamãe tem de fazer isso mesmo. Meu Deus, que situação difícil. Até a esperança messiânica de Jacó vai embora. O que fazer? Será que há solução? Ah, sim. Agora partamos para as soluções. O início da recuperação dos filhos de Jacó. Gênesis 35, do versículo 1 ao 4. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos, e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Quem era Jacó? Profeta do Senhor. Havia lutado face a face com o anjo do Senhor. Era sacerdote. Tinha experiências espirituais maravilhosas. Vira aquela escada unindo céus e terra, e agora chama os seus filhos à responsabilidade. O Senhor disse: Jacó, é chegado o momento de colocares a tua casa em ordem. E Jacó foi a Betel, a casa de Deus, e disse: em primeiro lugar, a partir de hoje, eu quero ordem nesta casa.
Eu quero ordem em meu lar. O primeiro decreto: mudem as suas vestes. Vocês andarão agora como homens e mulheres santos, para que sejam reconhecidos como tais. Mas, papai Jacó, uma coisa é doutrina e a outra coisa costumes. Não me interessa. A boa doutrina traz os bons costumes. Vamos mudar as vestes. E tragam as arrecadas também. Meu jovem, havia até meninos e homens com brincos na orelha. Vamos tirar. Tragam as arrecadas. Eu não estou vendo brinco nenhum aqui não, irmãos. Por favor, ok? Pelo menos o Joelson não tem. Nem o Jerônimo. Nem o pastor Lemuel. Nem esse menino aqui. Qual o seu nome? Hã? Eduardo. Não estou vendo. Eles estão de brinco? Ok. Então, nem esse menino aqui. Irmãos, e o pior, tinham deuses estranhos em casa. Mas o Todo-Poderoso não se manifestava sempre ali entre eles. E por que os deuses? Então nós vamos tirar agora os deuses estranhos em nosso lar. Aquilo que vemos na internet. Não somente as crianças, mas às vezes nós adultos precisamos vigiar nesse particular também. Vemos às vezes sensualidades, violência, discussões, calúnias e cultos aos outros deuses. Vamos acabar com isso. Vamos santificar os nossos celulares e os nossos tablets e os nossos computadores apenas para servir ao Senhor. E o que vai acontecer? Um segredo. Quando nós fazemos isso, o seu lar se torna uma bênção. E o Senhor passa a reinar em sua casa. Os seus filhos tornar-se-ão uma bênção nas mãos do Senhor. E aquele sonho que o seu filho tem, o seu neto tem, tornar-se-á realidade. Aí a nossa família começa a ver gente ilustre surgir daqueles filhos atribulados. Um médico aqui, um engenheiro ali, um carpinteiro de excelente cepa ali. E o Senhor começa a levantar pessoas ilustres em nossa família. E de repente aquela moça que foi violentada, a princesinha, ela está em nosso meio falando línguas estranhas, superando todas aquelas dores, toda aquela experiência ruim. É claro que agora ela não é mais uma princesinha. Nas mãos do Senhor é uma rainha. Alguém que soube superar tudo isso. E eu quero que os irmãos façam isso. Eu não sei quantos irmãos enfrentam dificuldades nesse particular. Eu só sei de uma coisa, que se você levar os seus filhos e a sua família a Betel, você começará a ver os resultados não amanhã, mas hoje mesmo. Vejamos aqui. O futuro dos filhos de Israel. Gênesis 49, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Fiquem tranquilos, porque não vamos passar do horário. O futuro dos filhos de Jacó. Jacó agora, o Israel da nação santa,
estava para morrer. E ele chama os seus filhos para quê? Para mostrar-lhes o seu futuro. Mas, irmã, seja-me sincera. A senhora acha que os filhos de Jacó tinham algum futuro? Não tinham qualquer futuro. Mas ele chama agora os filhos. Jacó está velho, está com 147 anos, prestes a morrer, mas quer deixar a cada um de seus filhos uma bênção. E ele chama Rúben. Depois de 60 anos, aquele pecado feio de Rúben será revelado agora. Às vezes o Senhor esquece-se, ou a gente pensa que Ele esquece, de algum pecado cometido por nós lá atrás. E a gente imagina, está tudo bem. Olha, aquela falta jamais será revelada. Mas no momento certo, o seu pecado virá à tona, será revelado. Sabe por quê? Não porque o Senhor quer vê-lo passar vergonha, mas porque o Senhor quer vê-lo nos céus, junto ao Senhor, na Jerusalém celeste. Então, cada um dos seus filhos agora tinha futuro. Rúben teve o seu pecado revelado, mas não foi lançado fora. Nem Simeão, nem Levi foram dispersos por Israel. Judá que se desviou e foi para uma terra estranha, é surpreendido com aquela bênção. Judá é leãozinho, e de ti, Judá, procederá um cetro, e o Messias partirá de ti. Vejam bem, de um desviado, de alguém que se transviara indo morar com os gentios, surge a tribo messiânica. Algo inesperado. O quarto filho. E cada um deles tinha um futuro. Até o corrupto Naphtali. Naphtali tornou-se a tribo das letras, das belas palavras. Tornou-se alguém maravilhoso. A herança dos filhos de Jacó. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, segundo as suas tribos, e a terra descansou da guerra. Josué 11, 23. Aqueles meninos imorais, desviados, Rúben incestuoso, Simeão e Levi assassinos, Judá desviado, filhos corruptos, invejosos, Caim em potencial, agora tornam-se tribos, tornam-se famílias grandes, tornam-se pais de heróis, de profetas, de justos, de reis, de sábios. E Deus fará isso na sua família, nesta manhã. Mas tem uma coisa, o Senhor o fará, mas nós precisamos chegar a Betel. Que as senhoras unam-se aos seus maridos, orem com eles, dobrem os joelhos com eles, porque os seus filhos serão salvos. Eles não vieram ao mundo para ir para o mundo, nem para serem lançados ao lago de fogo. Você tratará bem o seu marido. Nada de feminismo na casa do Senhor. Porque os seus filhos são herança do Senhor. E depois, quando o tabernáculo é feito,
os nomes daqueles meninos, das tribos, viriam ainda em cada uma daquelas 12 pedras preciosas. Já imaginaram isso? Rúben não vale nada, mas hoje é uma pedra preciosa, no peitoral do sumo sacerdote. Simeão e Levi assassinos, mas agora são 2 pedras preciosas, uma pertinho da outra. Judá, aquele desviado, agora é uma tribo sacerdotal. Os seus filhos têm valor. Os seus filhos têm valor. São pedras preciosas. São pedras preciosas. E não termina aí. E não termina aí. Agora na eternidade. Apocalipse 21:2. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. João agora é arrebatado no dia do Senhor, está na Jerusalém celeste e vê algo maravilhoso, que as portas daquela cidade eram muito preciosas, mais preciosas que as pedras mais preciosas, e em cada uma delas o nome de uma tribo de Israel. Então, quando estivermos lá em cima, nós faremos um tour pela cidade santa, pela Nova Jerusalém, e nós veremos lá o nome de Rúben escrito, e vamos perguntar para o anjo: olha, eu estou lendo direito aqui, Rúben. Rúben não foi aquele incestuoso que cometeu aquele pecado feio? O anjo dirá: eu não sei, só sei que o nome dele está escrito aqui. E Simeão e Levi, não foram aqueles 2 assassinos que entraram em... Também não sei, só sei que aqui está escrito Simeão e Levi. E esse quarto aqui, eu estou lendo certo, Judá, não foi aquele que deixou o pai e desviou-se? Olha, também não sei. Eu só sei que o nome de Judá está aqui, e o leão que você viu é o leão da tribo de Judá. Irmãos, e a princesinha de Jacó também estará no céu. Então vamos nos esforçar, para que quando chegarmos às regiões celestes, nós vejamos os nossos filhos junto de nós. Na Nova Jerusalém, é muito bom olhar à sua direita e ver o seu primogênito, à esquerda, o seu caçula, à sua frente, o filho do meio. Já imaginou chegar à Nova Jerusalém sem um de seus filhos? Mas ainda há tempo, porque eram 12 os filhos de Jacó. Quem tem um filho aqui? Apenas um filho. Levante a mão. Este filho é seu. Cuide bem dele. 2 filhos. Quem tem 2 filhos? Joel, são 2 filhos. Ah, que beleza. Qual o nome dele? Rodrigo e? A Juliana. Rodrigo e Juliana. Quem é o primogênito? 22 anos. E o menino? Oh, filho, que Deus te abençoe, Rodrigo. 2 são os seus filhos. 3 filhos. 3 são os seus filhos e a sua herança. Cuide bem deles. 4 filhos. 4 filhos. Lá, oh, Jesus, que bênção. 5 filhos. 6 filhos. 6 filhos. Hã?
Pastor Manuel Reis, 7 filhos, 8 filhos, 9 filhos, 10, 11, 12, em 2 igrejas. Eu fiz as mesmas perguntas. Quando chegou em 12 filhos, uma irmã velhinha levantou: 12 filhos. E a igreja ficou tão contente que bateu palmas para aquela irmã. Foi uma bênção muito grande. Com a permissão dos irmãos, eu posso orar pelas famílias? Posso orar? Ninguém precisa dizer que problema enfrenta em casa. O que eu posso garantir é que Deus resolverá todos os seus problemas. Os irmãos confiam, as irmãs, os pastores. Não precisamos jogar nenhum filho fora. Não precisamos descartá-los. Não. Vamos orar para que nós somos sacerdotes, não somos? Sacerdotes em casa, no lar, temos o sacerdócio universal. E agora nós vamos apresentar os nossos filhos não como algo imprestável, mas naquele peitoral que nós temos aqui, nós vamos apresentá-los ao Senhor como se fossem pedras preciosas, e realmente o são. Pai, Tu sabes perfeitamente que nós Te amamos. Não podemos viver sem Ti. E eu quero, Senhor Jesus, que tomes cada família esta manhã nas Tuas mãos. Se houver algum menino ou alguma menina que haja cometido algum pecado feio, inominável, recupera, Senhor, este menino ou menina, porque são Teus e são pedras preciosas. Se houver, Senhor, algum ladrão, algum assassino, algum corrupto, algum desviado, recupera-os também, porque são pedras preciosas, são herança Tua. Senhor, obrigado por esta oportunidade, e não podemos nos esquecer, Senhor, que eram 12 os filhos de Israel. É o que eu Te peço, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Que Deus nos abençoe.